Para que eu escolha o DPS ideal para minha instalação, é necessário que eu tenha conhecimento em alguns pontos, como por exemplo, a classe do DPS que eu quero utilizar, a tensão de operação, a sua corrente de descarga, e é necessário também que eu saiba um pouco, que eu conheça um pouco sobre o ambiente da minha residência. E isso aqui tem um valor direto para a escolha da corrente ideal de descarga do meu DPS. Então, pessoal, só reforçando aqui o que a gente viu sobre classes do vídeo passado, né, do vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre as classes do DPS, né? Por exemplo, só por questão de relembrar. A classe 1 são aqueles DPS que a gente utiliza em locais sujeitos a descargas diretas, né? Descarga atmosférica direta. Por exemplo, a gente pode utilizar esse DPS e instalar no padrão de entrada ou em pontos de ligação de para-raio, como o SPDA, por exemplo. Ou seja, são locais que são sujeitos a uma descarga atmosférica direta, né? Os de classe 2 são aqueles DPS que são utilizados no quadro de distribuição de carga dentro da nossa residência, né? E eles vão atuar no caso de descargas indiretas, ou seja, se tem uma descarga atmosférica próxima da minha residência, ou seja, um raio cai próximo à minha residência, o efeito eletromagnético que esse raio pode provocar, ele pode induzir um surto na minha instalação. Então, esse carinha aqui, ele vai atuar nessa situação, né? Isso é um dos casos que ele pode atuar, né? O de classe 3, como a gente viu, é para uma proteção mais específica, uma proteção fina, né? É ligado direto no ponto de alimentação do meu aparelho, né? Quer dizer, se algo passa para minha instalação, esse carinha aqui vai atuar fazendo a proteção do meu aparelho, ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui o padrão de entrada da minha residência, o DPS para ser utilizado aqui é o de classe 1, né? Lá no medidor, no quadro de distribuição da minha residência, o de classe 2. E nos pontos de utilização, o de classe 3. Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos para tensões. Aqui, pessoal, eu tenho a figura de um DPS, certo? E todos os dados que são importantes para que a gente escolha o DPS ideal para a nossa situação, para a nossa instalação, ok? Então aqui nós vamos encontrar dois valores de tensão, o C e o P. Mas o que significa esses valores? Vamos entender aqui. Esse primeiro aqui é o C, certo? Ele significa máxima tensão de operação contínua. Ou seja, é a tensão de operação do meu DPS. Hoje no mercado, os mais comuns para a classe 2 são de 175 volts, de 275 volts e de 460 volts. Já esse outro dado de tensão, o P, significa nível de tensão. Nível de tensão, ok? Então vamos explicar aqui como funcionam essas duas tensões na prática, ok? Tenho aqui meu DPS, tenho aqui um esquemazinho só com DPS e um ponto de utilização aqui, que pode ser um equipamento, ok? E se eu tenho uma tensão fase terra, certo? Ou fase neutro, de 127 volts, ou seja, se o padrão da minha residência for de 127 volts, eu tenho que utilizar um DPS de 175 volts. Caso seja de 220 volts, eu tenho que utilizar um DPS de 275 volts. E caso seja maior do que 220 volts, quer dizer, fase terra ou fase neutro maior do que 220, por exemplo, 380, eu utilizo um DPS de 460. Então, esse UC significa exatamente isso, a tensão de operação ideal do meu DPS para aquela instalação. Se meu padrão é 127, eu uso um de 175. Por quê? Porque eu sempre tenho que utilizar um DPS com uma tensão de operação maior do que a do meu padrão. Nunca posso utilizar um menor, ou seja, eu nunca posso utilizar um DPS de 175 para um padrão de 220.
Eu tenho que sempre utilizar um DPS maior que o DPS, que é a tensão do meu padrão, ok? Mas e esse UP, pessoal? O que é esse UP? Olha como ele é importante. Durante um surto, o que acontece com o meu DPS? Ele vai detectar esse surto, ou seja, essa tensão elevada na minha rede, e vai desviar esse surto para o meu aterramento. Mas como é que ele faz esse desvio? Aqui dentro do meu DPS, eu tenho um componente chamado de varistor. Esse componentezinho aqui, ó. Uma das características principais desse componente é que quanto maior a tensão é aplicada nele, menor vai ser a sua resistência, ok? E nós sabemos que a corrente elétrica, ela dá prioridade, né, para passar em locais que tem a menor resistência, ok? Ou seja, se eu tenho uma passagem com menor resistência, é por ali que a corrente elétrica vai passar. Quanto maior a tensão, menor vai ser a resistência interna do meu DPS. Então, durante um surto, a corrente elétrica ela vai passar o quê? Pelo DPS, certo? Ela vai passar pelo caminho de menor resistência, que é o caso do meu DPS, certo? Mas o que acontece aqui, ó? Durante a descarga de corrente, né, durante o surto, meu DPS vai fazer esse desvio, só que ao mesmo tempo, entre seus terminais vai existir uma tensão, certo? Por que que isso acontece? Porque o DPS, ele não é um perfeito condutor, certo? Na realidade, não existe condutores perfeitos. Então, o que acontece? Apesar da resistência aqui ser baixa, ainda vai existir resistência, né? Baixa, mas ainda vai existir. Ou seja, durante a descarga dessa corrente elétrica, durante o surto, vai ocasionar uma tensão entre os terminais do DPS. Essa tensão é chamada de tensão UP, certo? Só que o que é interessante? Quanto menor essa tensão, melhor. Por quê? Porque apesar do DPS fazer essa descarga, alguma coisa vai passar para a instalação, não tem jeito. Como eu disse, o DPS não é um perfeito condutor. E essa tensão é exatamente o que vai passar para a minha instalação, ou seja, que vai entrar em contato com os meus equipamentos, né? Então essa tensão ela vai ser refletida nos meus equipamentos. Então quanto menor essa tensão, melhor. Por quê? Porque se essa tensão ultrapassar a tensão de suportabilidade do meu equipamento, o meu equipamento, apesar do DPS descarregar o surto, ele vai queimar, certo? E como é que eu sei a tensão limite de suportabilidade do meu equipamento? Isso eu posso ver na tabela 31 da norma. Na tabela 31, nós temos aqui a tensão nominal da instalação, né, que no nosso caso, nosso sistema é monofásico. No caso de ser trifásico, você vai utilizar essa coluna. Nosso caso aqui é monofásico, 127 a 254 volts, ok? Aqui desse lado nós temos a tensão de impulso suportável requerida, certo? E na categoria de produto, a gente vai escolher equipamentos de utilização, que são esses equipamentos ligados aos pontos de ligação da minha instalação, tá? Fazendo aqui um paralelo, né? Fazendo aqui uma ligação de setas, vamos encontrar aqui o valor de 1,5 kV. Então, esse é o valor máximo de suportabilidade dos meus equipamentos, certo? Como o nosso DPS aqui, ele diz que o P é menor do que 1,5 kV, ou seja, entre meus terminais vai ter uma tensão menor do que 1,5 kV. Logo, esse DPS daria conta, né, dessa situação, ok? Então, vamos lá. Correntes. Nós também temos dois valores de corrente. A corrente máxima, né, que é exatamente a corrente máxima de descarga. Nós também temos essa corrente aqui, que é a corrente nominal de descarga, ok? Então, o que são as duas? A corrente máxima de descarga é o máximo de surto em valores de corrente, no caso 45 kA, quiloamperes, né? 45 mil amperes, é o máximo de surto que esse
DPS suporta, ok? Então, neste caso aqui, ele suporta até 2 vezes esse valor aqui sem se danificar, ok? A corrente nominal de descarga, o que é isso? É a quantidade de vezes, certo? Que o DPS vai atuar sem se danificar. No caso aqui, um DPS ele é feito para atuar de 15 a 20 vezes. No caso aqui, ele vai atuar de 15 a 20 vezes esse valor de 20 kA, ok? E como é que eu sei o valor ideal de corrente máxima de descarga para minha instalação? Lembra que eu disse que o local, o ambiente onde você mora vai contar nessa relação aqui? Então vamos lá. Existe uma recomendação. Qual é a recomendação? Em área urbana central, com vários prédios e vários para-raios, eu tenho que escolher um DPS de entre 8 e 20 kA. Por quê? Porque se é um local que tem muitos prédios e muitos para-raios, então a probabilidade de uma descarga atmosférica até direta na sua residência é muito baixa. Logo, você pode utilizar um DPS de 8 a 20 kA, né, que é um valor mais baixo. Em áreas urbanas, periféricas, com poucos prédios, sem para-raios, aquelas áreas mais afastadas, né, a gente utiliza entre 20 e 40 kA, certo? E em áreas afastadas, áreas rurais, por exemplo, né, afastadas de zonas urbanas, a gente utiliza um DPS de 65 kA ou até maior, né? Por quê? Porque a incidência de raio e a probabilidade de acontecer uma descarga atmosférica é maior, né? Por ser um lugar mais afastado. Logo, a gente utiliza um DPS com capacidade de descarga maior também. É claro, pessoal, que isso aqui é só uma recomendação. Quanto maior for a capacidade de descarga do seu DPS, melhor e mais seguro vai se tornar para a sua instalação. Pessoal, espero ter sido claro. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo a todos, ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.